Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Quase esqueci o nome do podcast, não é possível. Entendes o que estás lendo? É uma interrogação aí baseada na história lá de Atos dos Apóstolos, né? Números capítulo 20, hoje parte 2, episódio número 546. Essa que é a 7ª temporada, onde estamos vendo o livro de Números, capítulo por capítulo. Você encontra todos os episódios anteriores aí. A gente vai até o capítulo 36, se eu me recordo bem. Temos o Evangelho de João, Evangelho de Lucas, temos... que mais? Tem mais um Evangelho, né? Marcos, né? Lucas, João e Marcos. Temos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Tá? Você encontra todo o capítulo e todos os capítulos explicadinhos, alguns em vários episódios, outros em um só, mas está tudo aí, muita teologia bíblica gratuita, um toque aí no seu celular. Escute, compartilhe se você gosta e vamos juntos espalhar a mensagem da palavra de Deus, que é capaz de transformar vidas e corações. Vamos continuar hoje. A gente falou sobre a morte de Miriam, sobre o pecado de Moisés, a punição de Deus sobre ele, e a gente vai continuar falando sobre isso hoje, tá bom? Vamos lá? Qual era a natureza do pecado de Moisés? Vamos lá detalhar em 2, 3 partes. A sua raiz parece ser uma momentânea falta de fé, evidenciada por palavras de incerteza sobre atender aos rebeldes, apesar da promessa divina, versículo 8. A incredulidade, meus queridos, ela é contagiosa, exigindo uma fé robusta para resistir a ela. 2. Isso levou a uma pressa excessiva, tanto em palavras quanto em ações, questionando se a água fluiria devido à desconfiança ou se os golpes foram dados com excesso de pressa. 3. Houve desrespeito às instruções, já que Moisés foi instruído apenas a falar da rocha e não golpeá-la. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, são referências que nos instruem sobre isso. Quais as considerações que nós devemos ter sobre o pecado de Moisés? Primeiro, provocações significativas dos rebeldes que herdaram e perpetuaram os pecados de seus pais. 2. A primeira ofensa pública de Moisés, indicando uma falha temporária em sua mansidão. 3. O pecado foi breve, uma falha momentânea de fé, acompanhada por uma explosão passageira de raiva. 4 e último, não resultou em consequências públicas negativas significativas. A punição de Moisés quanto a ela, apesar das circunstâncias atenuantes, Moisés enfrentou punição. Seu desejo de conduzir o povo à terra prometida foi frustrado, lembrando a todos da seriedade da desobediência, mesmo em circunstâncias aparentemente desculpáveis. Embora a punição tenha sido limitada a esta vida e cumprida para o bem de Moisés, ela ilustra a grave responsabilidade que acompanha os privilégios do favor de Deus. Essa lição ela destaca como a desobediência pode ter sérias repercussões nas nossas vidas, meus queridos. Mesmo em circunstâncias que parecem atenuantes, o favor de Deus traz grandes privilégios, mas também impõe sérias responsabilidades que não podem ser negligenciadas. A necessidade de confissão e oração é evidente. A reivindicação de parentesco foi rejeitada. A reclamação era: a mensagem provém de teu irmão Israel.
Aqui a gente vai ver em Números capítulo 19, versículo 12 ao 14, os casos sobre o parentesco entre Moisés, Edom, a ancestralidade comum dele e a reivindicação de um parentesco. Eu vou detalhar para você aqui em detalhes tudo isso, a rejeição da reclamação, por que isso tudo aconteceu, tá bom? Então veja que a mensagem provém de alguém que se diz irmão de Israel, e destaca a reivindicação entre parentesco entre Moisés e Edom, embasada na ancestralidade comum que eles tinham. E o que mais que a gente aprende aqui no texto? Isso aqui vai refletir a ideia de que, apesar das diferenças, os cristãos compartilham uma humanidade comum com os não cristãos. A solicitação é de um parente necessitado, buscando passagem através de Edom, no caso Israel, que queria passar pela terra deles ali, em direção à terra de Canaã. E isso vai ressaltar a necessidade da igreja de buscar tolerância e liberdade do mundo para que possa avançar na sua jornada espiritual. Aqui se destaca a experiência peculiar de Israel, sendo um povo exilado com uma história marcada pela intervenção divina. Moisés reconhece que, embora as experiências deles e do mundo se misturassem, o mundo deveria estar ciente das ações extraordinárias de Deus sobre aquele povo. A solicitação ela foi modesta, pedindo pouco e oferecendo bênçãos em troca. Moisés demonstra uma abordagem honesta, razoável, mostrando que eles buscavam paz e uma passagem tranquila, não ambicionando bens mundanos. Mas foi rejeitado. A recusa ela ocorre sem nenhuma fundamentação, é respondida apenas com uma multidão e com espadas desembainhadas. Isso destaca a tendência também do mundo em rejeitar a solicitação da igreja, muitas vezes respondendo com hostilidade ao invés de compreensão. Essa hostilidade vem da incompreensão. Edom aqui, mesmo sem fornecer razões, provavelmente rejeitou com base em desconfianças históricas e preocupações com a ordem e a honestidade do povo de Israel. O mundo, muitas vezes, meus queridos, ela responde às solicitações da igreja com base em preconceitos e medos infundados, desconhecimentos e incompreensões. A recusa aqui de Israel vem enfatizar o destino peculiar que eles tinham, indicando que seus tesouros não estavam em Edom. Isso destaca a separação da igreja em relação aos valores mundanos, sugere que a intolerância do mundo pode poupar a igreja de tentações prejudiciais e também nos mostra razões de raízes históricas já da rejeição do povo de Israel por muitas nações vizinhas. Essa narrativa ressalta a complexidade das interações que acontecem entre Israel e os povos vizinhos, entre a igreja e o mundo, evidenciando a dificuldade que temos em estabelecer compreensão mútua, propensão do mundo e rejeitar, muitas vezes, sem uma razão fundamentada. No capítulo 20, versículo 22 a 29, a gente vê o relato da morte de Arão. Isso vai destacar elementos significativos relacionados à sua função como sacerdote, líder, revelando lições sobre a natureza humana e a continuidade do serviço sagrado. A morte dele é penal, uma penalidade. Apesar da santidade do seu ofício, a morte de Arão é marcada por uma penalidade devido ao pecado. Seu papel como mediador não isenta das consequências do pecado humano, enfatizando que mesmo em posições elevadas, todos são iguais, pecadores. A morte ela ocorre de forma pública, no monte, à vista da congregação, destacando que a penalidade não é apenas pessoal, mas também uma mensagem para todo o povo. O pecado na omissão é reconhecido e não pode ser ignorado. A narrativa desse capítulo aqui que a gente está lendo, capítulo 20, explicando para você, ressalta que apesar da santidade da vida de Arão, a morte de Arão é o resultado do pecado presente na humanidade. Isso destaca a necessidade da gente reconhecer o pecado,
Mesmo nos fiéis servos de Deus, eles não estão isentos, livres. Ela foi penal, mas ainda assim tranquila e esperançosa. Mesmo sendo uma penalidade, a morte de Arão, ela é descrita como tranquila e esperançosa. A expressão de que ele foi reunido ao seu povo sugere uma união positiva após a sua morte, indicando uma esperança além da vida terrena. Embora a penalidade ela seja evidente, a confiança na misericórdia de Deus e a obra redentora de Cristo oferecem tranquilidade àqueles que enfrentam a morte. A morte não é terrível para o pecador arrependido. A continuidade do serviço santo, antes de sua morte, as vestes sacerdotais de Arão, elas são transferidas para o seu filho Eleazar, assegurando a continuidade daquele serviço sacerdotal. Serviço considerado santo. Meus queridos, isso destaca para a gente uma reflexão sobre a importância da manutenção da ordem na função sagrada, apesar de transição de liderança, que é necessário acontecer muitas vezes por diversas razões. A transferência das vestes sacerdotais antes da morte de Arão simboliza que, embora o homem tenha falecido, a função sacerdotal ela permanece inalterada. Isso destaca e traz lições para a gente da natureza perene do sacerdócio e da obra de Deus, transcendendo a vida individual dos líderes. Essa narrativa sublinha também a complexidade da condição humana, mostrando que mesmo os líderes santos estão sujeitos às consequências do pecado. No entanto, a esperança e a continuidade do serviço sagrado permanecem fundamentais no contexto da fé. E isso é fantástico. E eu pergunto agora para você, será que a falta de fé evidenciada nas palavras de Moisés não ressoa como um alerta para a gente sobre a vulnerabilidade de nossa própria confiança quando estamos diante das dificuldades no nosso caminho? Ao rejeitar a solicitação de passagem ali, Edom revela uma resistência comum do mundo à mensagem da igreja. Será que isso me destaca a necessidade de paciência, compreensão mútua entre aqueles que possuem a fé e entre aqueles que fazem parte de um mundo que não crê? Vamos orar junto? Eu te encontro no próximo episódio para a gente finalizar o capítulo 20, tá bom? Feche seus olhos, calme o coração. Se tiver um lugar em silêncio, você puder parar, feche os olhos. Não faça isso se você estiver dirigindo. Pelo amor de Deus, não feche os olhos. Encosta o carro e vamos orar juntos. Ó Senhor, que possamos aprender com as falhas de Moisés e Edom, reconhecendo a fragilidade de nossa fé diante das provações e buscando paciência e compreensão entre as interações com a igreja e com aqueles que não creem. Concede-nos graça de manter uma confiança inabalável em Ti, mesmo diante das circunstâncias desafiadoras e adversas. Que possamos, como Arão, enfrentar a morte com tranquilidade quando a nossa hora chegar, confiando na Tua misericórdia. Que a continuidade do serviço sagrado permaneça como um testemunho da Tua obra que transcende a nossa fragilidade humana. Em nome de Jesus. Amém. Próximo episódio, tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.